Oi, Ana, meu relato não dá medo, não, mas é verídico e aconteceu comigo. Ficaria muito feliz se você pudesse ler. Tá, então vamos ver se não é longuete. Pá. Vamos ler. Na capa aqui mesmo? Acaba aí mesmo? Bom, boa noite, Ana. Não uso muitos nomes, mas os que tem já estão trocados, ok. Sou uma pessoa eclética quando se trata de religião. Como minha família é de descendentes de japoneses, seguimos algumas tradições do shintoísmo, que era a religião de origem dos meus antepassados, e do catolicismo, que era a religião predominante na comunidade onde passei a minha infância. Contudo, com o passar do tempo, comecei a simpatizar com a doutrina espírita. Talvez, creio eu, pelos relatos que vou contar a seguir. Quando eu era adolescente, tive um sonho que mudou a forma como via a morte, onde até então me conduzia a dor e sofrimento, talvez por causa dos lamentos das pessoas que perdiam seus entes queridos. Na época, morávamos em um apartamento no segundo andar. A altura não era tão alta, mas se alguém despencasse dali e, dependendo do jeito que cair, faria um bom estrago. Como toda adolescente que adora fazer bobagem, mesmo com os insistentes pedidos da minha mãe de não se apoiar no parapeito da janela, ficava pendurada olhando o movimento lá de baixo. Então, em um certo dia, tive esse sonho. Nele, eu entrava no meu quarto e via minha mãe sentada em minha cama e chorava desesperadamente agarrada em alguma coisa, que a princípio não consegui identificar o que era. Me aproximei e perguntei o que tinha acontecido, mas ela não me respondia. Eu insisti em falar com ela, mas minha mãe continuava a chorar como se eu não estivesse ali. De repente, ela fez menção de olhar aquilo que ela segurava com tanto sofrimento e pude ver o que era. Era uma foto minha. Me assustei e falei para ela que eu estava bem. Tentava chamar sua atenção, mas simplesmente ela me ignorava. Ah, peraí, agora que abri o resto do relato, gente. É um relato longuete, mas agora eu já comecei, então vamos lá. O relato abriu só uma página, o relato tem 3. Mas vamos lá. Era uma foto minha, tá. E ela me ignorava. Foi quando ela olhou para a janela com uma expressão de angústia e curiosa. Fui ver o que poderia ter acontecido. Quando me apoiei na janela e olhei para baixo, vi que tinha um corpo espatifado no chão. Daí eu entendi o que tinha acontecido. Eu havia caído e morrido. Depois do choque, me virei para minha mãe e disse: Mãe, eu tô bem, eu não tô sentindo dor, não chora. Mas ela não me ouvia. E logo em seguida saí voando pela mesma janela. Mesmo tendo a consciência que havia morrido, me sentia livre. A sensação era libertadora. Creio que esse sonho abriu a minha mente e desde então eu não tenho medo da morte. Porém, como um efeito colateral, aguçou a minha comoção quanto ao sofrimento das pessoas que perdem seus entes queridos, principalmente se são pais que perdem seus filhos. Talvez seja porque vi tanto sofrimento em minha mãe no sonho. Passou-se o tempo e minha família decidiu ir para o Japão trabalhar. Nos instalamos em uma cidade pequena no interior do país. Havia uma comunidade brasileira no local, e dentro dessa comunidade havia um casal que infelizmente teve um filho que nasceu com uma doença degenerativa, a qual o impossibilitaria de ter uma vida normal. Aos poucos, essa terrível doença afetaria os músculos, prejudicando seus movimentos. Depois, a fala, impossibilitando a comunicação, e posteriormente se alastraria aos órgãos internos, afetando seus pulmões, forçando a respirar com aparelhos e até que o coração parasse de bater. Eu não conheci esse casal. Apenas sabia da história através da minha irmã, que era amiga da mãe desse menino, a qual chamarei de Dora. Passado 2 anos, eu havia casado e, na época, minha primeira filha tinha uns 7 meses, quando recebemos a notícia. O menino havia falecido. Sabe, Ana,
Um dia me disseram que quando um homem perde a sua esposa, o mesmo se torna viúvo e vice-versa. Quando se perde os pais, torna-se órfão. E os pais que perdem um filho? Não há palavra que descreva um pai ou uma mãe que perde um filho. Creio que a palavra mais próxima seria tristeza. Continuando o relato, todos se preparavam para ir em seu velório prestar as devidas condolências, menos eu. Eu pensava, eu vou chegar admitida? Eu nem conheço os pais do menino. Sem contar que a crueldade com os pais aparecer com uma criança saudável depois de sua perda tão dolorosa. Mas depois de tanta insistência e muito a contragosto, acabei indo. Claro que os pais do menino nos receberam muito bem. Inclusive, Dora pediu para segurar minha filha e lógico que permiti. Podia ser coisa da minha cabeça, mas a impressão que eu tinha é que Dora ficava menos triste ao segurá-la. Depois de uma semana do ocorrido, tive outro sonho. Em um cenário meio esfumaçado, sentado em um cadeirão de madeira, daqueles que usamos para colocar as crianças pequenas para comer sozinhas, estava o menino. Ele comia como qualquer outra criança. Ele ria e fazia aquela sujeira que toda mãe fica em pânico só de ver. O meu sonho foi apenas isso, mas foi nítido. Ele estava feliz. No dia seguinte, liguei para minha irmã e contei sobre o sonho. Conversamos e concluímos que talvez seria bom eu contar o tal sonho para Dora. Quem sabe ajudasse a consolá-la. Sendo assim, liguei para Dora. No início, não se recordava de quem eu era. Porém, ao informar que era a mãe do bebê que ela segurava, se lembrou imediatamente. Contei-lhe o sonho em detalhes. E após escutar com atenção, a mesma pôs-se a chorar. Pensei, putz, fiz merda. No mesmo instante, comecei a chorar e implorei seu perdão. Jamais tive a intenção de provocar mais sofrimento. Eu não sabia se me desculpava com ela ou me dava um soco. Porém, ela disse que não chorava de tristeza, mas de alegria. Pensei novamente, quê? Tô viajando? E ela me contou que mesmo sabendo que a doença dele não permitia que ele comesse normalmente, apenas por sonda, a mesma fazia comida para ele com a esperança de que ele, mesmo com tudo indo contra, acordasse curado. E ela acreditava que por ter gostado tanto da minha filha, o filho dela veio até mim mandar uma mensagem para ela. Bom, já passaram-se 21 anos e lembro dessa situação com muito carinho. Talvez tenha sido fruto da minha imaginação por ter ficado tão comovida com a situação dessa mãe. Pode ser, mas por outro lado, me agrada em pensar que há mistérios que não é necessário explicar. Ana, manda beijos para Bruna e Henrique, que me incentivaram bastante de mandar o relato. Bruna e Henrique, um beijo para vocês. Muito obrigada. Sempre é bom um relato, assim, foi bom no sentido de que uma mãe teve o seu recado, né? Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. Minha avó conta. Tem 2 relatos, na verdade. 2 relatos dentro deste relato. Vamos lá. Olá, assombrados, Ana, Mateus e pequenos. Tudo bem? Vou lhe enviar 2 relatos dos muitos que a minha avó materna conta. Acho que é um moço, tá? Que nos conta essa história. Hoje a minha avó está com 76 anos. Não lembra assim tão bem dos detalhes. Isso pode não dar tanto medo em quem não viveu. Mas eu, no lugar dela, teria me acabado de medo. Vamos lá. Primeiro relato. A Sombra Negra. Isso aconteceu em 1973, quando a minha mãe era bebê de colo ainda, em uma cidade no interior de Pernambuco. Bom, a minha avó estava na casa de sua mãe, da minha bisa, com a minha mãe e outras pessoas na calçada conversando.
Era por volta de 6 horas da tarde e o sol já estava se pondo. E como não tinha iluminação elétrica, a rua e as casas já escureciam. Então eles ouviram gritos e choros na casa vizinha, onde vivia uma mãe com 3 filhos, 2 filhos grandes e um bebê, de 1 ano mais ou menos. Eles correram até a varanda, pois imaginaram que talvez um malfeitor quisesse atacá-los. Então a minha bisa mandou que a minha avó deixasse os homens irem na frente. Minha avó disse que queria e tinha que ser logo. Que ela queria ir e tinha que ser logo, acho que é isso. Eles chamaram e só ouviam-se os gritos e os choros lá dentro. Então ela mandou arrombarem a porta, pois os gritos e aqueles choros estavam mais altos e mais desesperadores. Um dos homens chutou a porta com muita força e conseguiu escancarar a porta. Minha avó já foi entrando, chamando pela vizinha que gritou: "Estamos na cozinha!" Então minha avó mandou que pegassem um candeeiro na casa de sua mãe e alguém que não sei quem foi lá buscar. Nesse momento ouviram uma voz grossa, dizendo que ia pegar a todos. Nisso a minha mãe começou a chorar, que era bebê de colo, né? A pessoa chegou com o candeeiro e a minha avó foi adentrando mais a casa e os homens ao seu lado e a minha mãe chorando no colo dela, né? E ela entrando. Quando chegaram na cozinha, a mãe e os filhos estavam num canto, encolhidos, olhando para o fundo da cozinha e para lá apontando. Minha avó diz que era uma sombra muito densa e muito negra. Ela não tinha forma definida, era grande e parecia flutuar. Então ela começou a rezar o credo com muita força e ouviu os passos dos outros correndo para fora da casa, mas ela permaneceu, rezando com fervor. Minha mãe chorava mais alto ainda e aquela massa escura ria com uma voz grossa e sarcástica. A mulher dizia: "Ele está mais perto, é o nosso fim, socorre!" Então a minha avó sentiu um calor muito forte, como se fosse fogo, realmente, e começou a rezar o credo de trás para frente, até que ouviu aquilo gritando alto, um grito sofrido. Então ela abriu os olhos e foi cercada por uma forte luz branca que vinha do quintal e foi encadeada por uma forte luz branca que vinha do quintal e tomou conta da cozinha, aquela luz. Ela se abaixou, abraçando forte a minha mãe e voltou a rezar. Em segundos, o silêncio tomou conta e ela abriu os olhos e viu a mulher e as crianças abaixados e abraçados também. Rapidamente olhou para onde estava aquela coisa antes e não tinha mais nada. Então, quando ela ia se levantando, uma chama em forma de bola saltou do fogão de lenha na direção dela, muito rápido, e percorreu a cozinha. Quicou na mesa ao impulsionar para cima e se espalhou em pequenas chamas e sumiu. Então ela disse a eles que podiam se levantar, pois o mal tinha ido embora. A mulher e as crianças soluçavam ainda e correram para abraçar minha avó. Uns 2 meses depois, eles se mudaram de lá e nunca mais tiveram notícias deles. A casa ficou abandonada até 2007. Eu vi a casa algumas vezes que fui para esse bairro. Estava toda vandalizada, tinha uma energia muito ruim, até mesmo na calçada. Minha avó conta que aquilo veio através dos xingamentos que a mulher dizia para os filhos. Aquilo veio por conta dos xingamentos que a mulher com os filhos e com o marido faziam, pois este mal parava em casa. Não deixava que passar... Gente, o que está escrito aqui? Deve ser corretor automático. Aquilo veio através dos xingamentos que ela dizia com os filhos e com o marido. Ela xingava os filhos e o marido, é isso?
pois este mal parava em casa. Não deixava que... Não entendi nada aqui. Mas os deixava carentes de afeto e atenção. Enfim. Tinha uma coisa lá que veio por ela xingar muito, é isso? Então, e aquilo foi crescendo e aquilo se tornou aquela coisa ruim, aquela massa negra disforme. Hein? Segundo o relato, então, o que levou meu tio para fora? Vamos ver. Esta história se passou em janeiro de 1980, quando a minha mãe tinha 6 anos. E uma escadinha de irmãos mais novos, sendo o mais novo o protagonista do relato, tendo 4 meses de vida. Sim, menino prodígio. Zoeira à parte, vamos ao relato. Era por volta das 8 horas da noite, a minha avó, a minha mãe, 2 tios meus estavam na vendinha que a minha avó tinha, na frente de casa. Essa vendinha tinha entrada pela sala da casa e uma janela que dava para a rua, onde ao abri-la formava-se um balcão por onde passavam as mercadorias. Era tipo um trailer, só que de madeira. Meu avô estava na cozinha, jantando, e meu tio de 4 meses, o mais novinho, estava deitado em um colchão na sala, só que do lado de uma parede que não se via da vendinha. Guardem esse detalhe, do lado de uma parede que não se via na vendinha, não via da venda. Então chegou um pessoal para comprar algumas coisas. Minha avó conta que foi tipo 6 pessoas de uma vez que chegou. E a minha avó chamou meu avô para ajudá-la com o dinheiro. E meus tios e a minha mãe iam pegando o que o pessoal pedia e colocando no balcão. Então meu tio, que aqui vou chamar de Augustinho, ele chorou. E a minha avó mandou que uma tia minha fosse vê-lo. E essa tia logo voltou e disse que não, que ele estava dormindo ainda, que ele não tinha chorado, estava dormindo. Então continuaram o que faziam. Uns 15 minutos depois, tudo acalmou e a minha avó disse que meu avô terminasse de jantar, pois logo o Augustinho acordaria e ela ia amamentá-lo e meu avô ficaria na venda. Meu avô passou direto para a cozinha e sentou para terminar de jantar. Olha, parece que ele cegou. Ou deu um tilt no cérebro dele, não sei. Pois ele diz que não se lembra de nada desses segundos entre a saída da venda e a cozinha. Então a minha avó mandou a minha mãe colocar as 2 crianças mais novas para deitarem, pois estava tarde depois para que ela fosse deitar com o Augustinho. E depois fosse deitar com o Augustinho ao saírem... Bom, para que ela colocasse as 2 crianças para dormir e depois fosse deitar com o mais novinho, com o Augustinho. Ao saírem na porta, minha mãe deu um grito. Minha avó já levantou e disse: misericórdia, o que foi, menina? E ela disse: o Augustinho não tá aqui. E a minha avó disse: teu pai deve estar com ele. Nisso, ele já vinha dizendo: não tá aqui não. Que brincadeira senhora é essa? Brincadeira senhora. Minha mãe e meus tios já começaram a chorar, pois gostavam muito do irmãozinho e achavam que ele tinha morrido, sei lá, virado estrela. Minha avó mandou eles calarem a boca e irem buscá-lo onde ele estava, mas eles insistiram dizendo que não pegaram o bebê e que não daria nem tempo, pois eles estavam quase na porta da venda e a minha avó viu. Meu avô já pegou a espingarda e saiu de casa, a fim de ver se alguém tinha roubado o bebê. Minha avó foi procurando pelos cômodos na esperança de, sei lá, ele ter começado a engatinhar e ter ido atrás de algum atrativo. Nisso os vizinhos já chegaram, pois moravam razoavelmente perto e ouviram os choros. Então começou a busca pelo Augustinho. Uma prima mais velha da minha mãe ficou na casa, trancada com eles, e os adultos foram procurar. Gente, lá era na época um bairro novo, tinha poucas casas e todos se conheciam. Na parte de trás da casa tinha um quintal com cerca de arame, onde tinha galinhas e tudo mais.
Lá foi olhado tudo, até mesmo dentro do galinheiro. Mais ao fundo era o terreno da minha bisa paterna, onde tinha um barreiro, e até cogitaram ele ter se afogado lá. Para quem não sabe, barreiro é um buraco, tipo uma cuia, coberto com cimento, em alguns casos onde armazenam água para tomar banho, lavar roupa ou até mesmo para beber. Hoje, graças a Deus, a maioria das famílias tem poços ou até mesmo água na torneira, né? Enfim, as buscas foram feitas por todos os vizinhos e por todo o perímetro de mais ou menos 400 metros e nada de encontrar o bebê. Minha avó já estava inconsolável. Quem teria pego um bebê de 4 meses só por brincadeira ou para fazer um mal ali? Minhas bisas, meus irmãos e os cunhados da minha avó foram minhas bisas, os irmãos e cunhados da minha avó foram chamados para ajudar, para rezar. Cada um fazendo uma promessa, cogitando uma possibilidade, até que ouviram ao longe um choro. Então pararam e prestaram atenção de onde vinha. Meu avô correu na frente e todos o seguiram. Pasmem. O choro vinha de trás do terreno da minha avó, onde todo mundo já tinha olhado tudo. Mas meu avô parou. E todos, absolutamente todos, viram um círculo perfeito de fogo, com chamas de uns 40 centímetros. E o meu tio, bebezinho no meio, chorando. Meu avô correu e o tirou daquele círculo de fogo. Nisso, o fogo apagou. Assim, do nada veio e do nada se foi. Não deixou marca nenhuma. Minha avó correu, cheirou ele, abraçou, perguntando o que foi, quem é que foi. E ele logo começou a rir. Até hoje, isso é um mistério na nossa família. Não tem explicação, de verdade. Espero que tenham gostado e logo mandarei outros relatos. Beijos. Cara, ele foi abduzido, retornou num círculo de fogo. Foi o Saci? Alguma coisa do tipo? Eu não duvido não dessas histórias, só não sei o que acontece. As crianças somem de um canto e aparecem no outro. Quando aparece, graças a Deus, aparece alguns de volta. Outros... Mas some assim... Minha mãe conta, eu já contei aqui pra vocês que ela era criança quando um bebê desapareceu lá no sítio. Dessa forma também, sumiu do nada. Juntou todo mundo procurando, vizinhos procurando pelo meio do cafezal, tudo. Olhando, a criança era pequena ainda, sabe? Não falava, eu acho, nem falava ainda. Até que de repente todo mundo procurando com lampião, pra cá, outro pra lá, todo mundo se juntou. Uma árvore de café farfalhou assim, como se alguma coisa tivesse saído dela ou ainda, não sei. E aí eles foram até aquela árvore ver. Quando chegaram naquele pé de café, o menino estava sentado debaixo do pé de café, circundado por flores. Nesse caso, foi um círculo de flores que foi deixado em volta do menino. Ninguém sabe, ele não sabia falar para explicar o que aconteceu, mas estava ali sentadinho. E aí? O que faz isso? Que rapta crianças? Bom, e ele ficou bem. Menos mal. Mas imagina o desespero. Credo. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se alguém tiver uma história parecida, manda pra gente, tá? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos. Fui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Opa! O que estava nas mãos do pai. Oi, Ana, estou ouvindo o relato ao vivo e decidi mandar mais um relato para você. Os nomes já estão devidamente trocados para facilitar. Isso se tiver nomes.
A minha sogra, uma vez, no meio de uma conversa sobre coisas sobrenaturais, contou que o meu marido, quando era pequeno, acordava um monte de vezes chorando e dizendo: "Mãe, olha as minhas mãos, olha as minhas mãos." A minha sogra dizia que não tinha nada e dizia para ele dormir. Eu perguntei para ela o que ele tinha nas mãos. E uma vez que isso sucedeu anos seguidos, ela me respondeu que não sabia. Como não sabia? Não perguntou para ele? E ela me respondeu que, como tinha medo, nunca perguntou. Uma vez que, como era só ela e ele, ela tinha medo. Ele tinha apenas 3 aninhos. Fiquei indignada como alguém não pergunta para o seu filho o motivo daquele terror. Passados uns tempos, já com a minha filha, com 2 aninhos, certa noite a minha filha estava acordada, sentada no berço, a olhar para as mãos. Naquela altura, lembrei do relato da minha sogra sobre o meu marido pequenino e suas mãos. Olhei para ela sentada de pernas a chinês e perguntei: "O que foi, meu amor?" E ela respondeu: "É mãos." E eu perguntei: "O que tem nas mãos?" "Tem luz, mamãe." E eu falei para ela deitar e dormir. Será que era o mesmo que o seu pai via, mas ficava com medo? Não sei. Obrigada por ler meu relato, Ana. Beijos na sua família amorosa. Muito obrigada. Alguém aí já passou por algo do tipo? Criança vendo alguma coisa na mão? Luz? Será que... Bom, era uma coisa que chamava atenção na mão dela, porque se tivesse na mão de todo mundo, tal, ela ia olhar na mão de todo mundo ou até seria normal para ela. E ele, o que tinha? Mas ele tinha medo. Interessante, legal. Cadê? Um espírito queria pegar meu filho no colo. Meu segundo filho tinha uns 4 meses quando a minha mãe... É uma moça que nos conta, tá? Meu filho tinha uns 4 meses quando meu segundo filho, né? Quando a minha mãe, recém-separada do meu pai, tinha marcado um encontrinho com um crush na praça central da cidade. Eu e minha irmã fomos junto para tomar um sorvete e ficar por perto, né? Enquanto a minha mãe conhecia o pretendente dela. Minha irmã, Fulanes, tinha 15 anos nessa época, mas sempre muito madura. Ela me ajudava com os meus filhos. Modéstia à parte, meu bebê era muito lindo. Loirinho, gordinho, uma fofura, um encanto. Nós tomamos um sorvete e ficamos circundando a praça, nos revezando com o bebê no colo, curtindo. E num determinado momento, olhamos para trás e vimos uma mulher nos fotografando com o celular. Eu sou meio estourada. E como tinha sido mãe recentemente, eu estava naquela fase bem protetora e até meio paranoica com meu filho, sabe? Quem é mãe entende. Eu imediatamente a encarei com uma expressão de brava, que é a minha cara padrão. Então, ela fingiu... É uma moça, né? Uma mulher. Então, ela fingiu demência, baixou a cabeça e nós continuamos andando. A gente deu mais uma volta, espiamos minha mãe, ela estava conversando com o crush bem no centro da praça, sob uma velha árvore. Sentamos num banco e quando olhamos para trás, eis que surge a tal mulher novamente. Ela puxou o assunto, era baixa, bem clara, cabelo escuro, rosto comum, mal arrumada, de short jeans e chinelo, roupa comum e simples. Ela não tirava os olhos do meu bebê. Eu e minha irmã reparamos nisso e, apesar de termos diferença de 9 anos, somos quase gêmeas em ideias e pensamentos, e um pouco em aparência também. Como moramos em cidade pequena, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar quem ela era. E ela citou umas pessoas que eu não conheci. Dizia que era amiga da fulana, trabalhava em uma loja tal que eu conhecia o dono. Mas quando ela citava os nomes, eram todos de gente desconhecida. Ela estava com um celular antigo, sabe, de flip, que abria no meio assim.
Ela pediu para ver o bebê de perto, mas eu segurei firme e continuei conversando, afastada dela. Perguntei se ela tinha algum filho e ela fez uma expressão de tristeza, como alguém que perdeu o filho ou que queria ter filho, mas não podia. E me disse que tinha uma menina e que era mãe solteira. Então eu perguntei onde estava a menina e ela se atrapalhou toda, enrolou e não respondeu. Apenas mostrou no celular uma foto muito mal focada de uma menina loirinha que dizia ser filha dela, mas honestamente eu não acreditei. Ela pediu várias vezes para pegar o bebê no colo e eu, pode me julgar, mas eu não deixei. Afinal, eu nem a conhecia. Tudo sobre ela era meio estranho. A forma que ela surgiu, o jeito com que ela parecia perdida e desconectada da realidade. Disse a ela que eu era ciumenta com os meus filhos e que eu não gostava de pessoas estranhas com ele no colo. Eu disse que ele só ficava com o meu marido, comigo e com a minha irmã. Finalmente, a nossa mãe fez sinal para a gente ir embora. Ela se despediu do crush e nós nos despedimos da tal mulher e andamos até o carro. Falamos para nossa mãe, né? Ai, ainda bem que acabou esse encontro. Tinha uma mulher estranha ali querendo pegar o menino, tava tirando fotos, nossa, nos seguindo. Minha mãe fez aquela cara que eu conheço bem e disse que o tempo todo ela nos viu conversando só entre nós duas, que não viu mulher alguma conversando com a gente na pracinha. Minha teoria, a mulher não era dali, daquele universo, porque surgiu do nada com aquele celular estranho e fissurada no meu bebê. Eu acho que ela tinha más intenções. Consegui sentir isso quando ela se aproximou. Mas como sempre, seja lá o que ela era, Deus nos livrou. Esse é mais curto. A Maledite e a Estátua Nua. Olá, assombrados, meu nome é Fulana e vou contar uma história que aconteceu comigo há mais de uma década, quando eu tinha 22 anos. É um relato de Maledite, eu não vou citar nomes. Eu sei que a primeira parte do relato parece meio longa, mas é importante para que vocês saibam que eu sou inocente na história toda. Naquela época, eu estudava em uma cidade que ficava a cerca de 100 quilômetros da minha cidade natal, ambas em São Paulo. Então, eu voltava para minha cidade natal só aos fins de semana. Nessas viagens, acabei conhecendo um senhor que tinha por volta dos 70 anos. Quase sempre ele viajava ao meu lado e a gente acabou fazendo amizade. Ele era muito simpático, muito bom de conversa também. Era alemão, mas já morava no Brasil há bastante tempo. E vivia contando coisas sobre o país natal dele. Eu também sempre falava sobre a minha vida, principalmente as coisas da faculdade, e ele me dava conselhos, parecia um vovozão. Um dia ele falou que desde que se aposentou estava se dedicando a fazer esculturas como hobby e tinha até um ateliê. Eu me interessei, porque alguns anos antes também pratiquei essa arte. Eu fazia um curso na minha igreja onde aprendi a fazer imagens de santos. Com o tempo, quando entrei na faculdade, acabei parando, mas era uma coisa pela qual eu ainda me interessava. Então, um dia, eu acabei indo no tal ateliê dele. O senhor morava em uma casa, havia 2 casas vizinhas e o ateliê vinha logo depois. Era um galpão todo branco, meio sujo e cheio de esculturas e materiais para fazê-las, como argila, resina, mármore, etc. Ele começou a me mostrar as obras e a falar sobre elas, dizendo como as havia feito. Lá pelas tantas, quando eu já estava indo embora, ele me disse: Fulana, eu gostaria que você posasse nua para mim. Sempre quis fazer uma escultura assim com uma modelo. Eu fiquei meio surpresa, mas ele falou que não teria problema e que faria tudo com o maior respeito. E disse que se eu quisesse, a mulher dele poderia ficar junto. Eu fiquei de dar a resposta para ele depois e fui embora. Eu fiquei pensando naquilo e estava meio em dúvida, sabe? Ao mesmo tempo que eu tinha vergonha de fazer, eu também tinha vontade. Talvez por vaidade, né? Ou algo do tipo.
2 dias depois, ele me ligou e disse que se eu estivesse nervosa, eu poderia posar de biquíni. Então eu acabei aceitando e disse que era melhor que a esposa dele não estivesse presente, pois eu acabaria ficando mais constrangida ainda. Eu fui no ateliê num sábado, depois do almoço. Ele preparou o material e falou para eu tirar a roupa. Eu fiquei de biquíni e ele começou a modelar. Depois de uns 15 minutos, eu vi que eu não estava nervosa e desencanei. Acabei tirando o biquíni e fiquei pelada mesmo. A pose era basicamente ficar em pé com as mãos na cintura. Tudo ocorreu bem, não teve nenhum problema e depois de umas 4 horas ele terminou a escultura. Era uma estátua de mais ou menos meio metro que não mostrava os detalhes do rosto, nada, mas só os contornos do corpo. Eu contei toda essa história para dizer que não fizemos nada de errado na criação da estátua. Foi realmente usando como modelo e só isso. Tá. Até aí tudo bem. Os problemas começaram alguns dias depois. De uma hora para outra, a minha vida virou do avesso. Eu peguei uma gripe muito forte, perdi meu celular, quebrei o pé e quando estava fazendo fisioterapia, caí e quebrei o nariz também. Além disso, até perdi um estágio que já havia sido confirmado. Parecia uma maré de azar, parecia que tudo dava errado mesmo. Por causa do pé quebrado, eu fiquei mais de um mês sem viajar de ônibus. Quando voltei, encontrei de novo meu amigo escultor. A gente não se via desde o dia em que posei para ele e ele me perguntou se eu estava envergonhada e evitando vê-lo por causa disso. Eu disse que não era esse o motivo por eu não estar viajando e contei para ele toda a história sobre as minhas desgraças. Então ele me disse: escuta, fulana, eu acho que eu sei o motivo pelo qual essas coisas estão acontecendo. É bruxaria. Eu tomei um susto e ele me disse que era culpa da mulher dele. Ela havia visto a minha estátua e cismou que eu e ele estávamos tendo algum caso amoroso. Eu já tinha visto a mulher dele 2 vezes na rodoviária, conversei rapidamente com ela, basicamente só nos apresentamos. Era uma mulher também alemã de uns 50 anos. Ele disse que ela ficou com muita raiva e resolveu levar a estátua embora. Porém, um tempo depois, ele achou a estátua escondida entre as coisas da esposa, toda rabiscada com algumas palavras em latim que ele não sabia o que significavam. Ele ficou assustado, pois sabia que a esposa já havia mexido com bruxaria, magia negra, essas coisas. Ele também disse que sabia como quebrar o feitiço. Tinha que quebrar a estátua e levar os pedaços para um cemitério. E só ele poderia fazer isso, pois foi ele quem fez a estátua. Ele fez isso já no dia seguinte e me telefonou avisando. E acreditem, a partir daquele dia, a minha vida voltou ao normal. Não pode ser uma simples coincidência, pois estava tudo dando errado na minha vida e depois disso tudo voltou ao normal. Como eu disse, não teve nada demais na criação da estátua. Ali, nem eu nem ele fizemos nada de errado. Os ciúmes da mulher era totalmente infundado. Mesmo assim, a magia daquela megera pegou. E eu a estou chamando de megera em respeito ao povo que assiste o Assombrado, pois eu queria falar coisa muito pior. É ou não é uma verdadeira maledite? É o seguinte, eu acho que nesse caso o senhor deveria conhecer a mulher. Ele deveria saber que ela poderia ter uns ciúmes desse, porque pense bem, o seu namorado faz um trabalho, de repente sem falar com ninguém, ele chama uma mulher para tirar a roupa lá e fazer um quadro. Pode ser na maior das profissionais, mas ele sabendo ou tendo, é muito delicado isso, você ter uma pessoa posando nua para você. Principalmente, né, sendo de outro sexo e não sei o quê. Eu acho que ele deveria ter comunicado à esposa. Falou, olha, eu penso em fazer um trabalho assim, estou chamando a fulana para posar, vai acontecer isso agora, você concorda? Tudo bem? Se ela fala, não, de jeito nenhum, acabou, não era para ter sido feito. Ele tinha que ter conversado, porque ponha-se no lugar. E aí... e ele ainda mais sabendo que a mulher mexia com essas coisas. Ele não fez nada.
não avisou ela, não sei o quê, deixou ela pensar que poderia ter acontecido alguma coisa. Então, ele poderia ter chegado nela, ter explicado, ó, tenho a intenção de fazer isso, tal. Ela concordou em ser, tudo bem? Falar, tudo bem, ok. Aí só que ela não se sente à vontade ela vai ficar envergonhada se você ficar aqui e tudo, mas você pode ficar na sala seguinte até eu terminar. Beleza, ela saberia, ela concordaria, acabou. Entendeu? Ou não, ela não concordaria e aí é uma coisa que... Então eu acho que assim, ela agiu por ciúmes, porque ela ficou pé da vida, não é que ela foi... imagina, se a gente não imagina 1 milhão de coisas. Eu ia ficar puta do mesmo jeito que ela. Se meu marido me avisasse, não falasse nada, não sei o que, vai fazer a primeira vez que ele ia fazer isso. Se ele fosse um artista, onde ela já sabe que ele faz esse tipo de trabalho, não toda hora ele tá esculpindo uma pessoa pelada aí, tudo bem, ela já saberia, já era uma coisa comum. Agora, pelo visto, era a primeira vez que ele estava fazendo isso, ele não falou nada pra ela, e ela descobriu que uma menina posou pelada pra ele. Imagina, eu acho que é justificável os ciúmes dela. É lógico que ela não precisava ir lá e fazer uma macumba, bruxaria, sei lá o que, pra desgraça da vida da menina. Eu ficaria um pouquinho brava com o senhor, porque ele deveria ter explicado muito melhor isso pra esposa, pras merdas não acontecer, entendeu? Bom, vamos lá. Assombração na clínica. Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Espero que os encontre saudáveis e felizes. Só para avisar, troquei os nomes, ok? Ok, obrigada. Ana, envio mais um relato que aconteceu comigo em uma clínica onde eu trabalhava. Lembrei desse fato recentemente ao ouvir histórias que você contou sobre um hospital e um funcionário do pronto-socorro. Bom, vamos lá. Trabalhei por muitos anos em uma clínica aqui da minha cidade, onde realizava exames cardiológicos. A dona é uma médica muito bacana e bem vista na sua área. Quem cuidava da clínica, na verdade, era o seu marido, que não era médico, era administrador. Ele era muito, digamos, peculiar. Ele tinha mania de querer consertar tudo sozinho. Não gostava de gastar com atendimento especializado. A assistência técnica de aparelhagem médica é muito cara. E ele, como era meio que, digamos, seguro, não gostava de gastar mesmo, sabe? Para não falar mão de vaca, sempre tinha uma chave de fenda no bolso. Acredite, isso não é mentira. Gente, mas se tratando de aparelhagem médica, eu acho que não se deve brincar. Uma coisa é você se aventurar para consertar um rádio, uma torneira, mas uma aparelhagem médica tem calibragem, tudo isso, não é? Bom, nós costumávamos chamá-lo de Doutor Gambiarra, tendo em vista que se metia a consertar tudo. Aquilo muitas vezes me estressava, mas fui me acostumando e por lá fiquei muitos anos. Mas o que interessa mesmo aconteceu em um período que eu trabalhava lá. Tínhamos uma faxineira evangélica e que depois de algum tempo começou a dizer que via coisas. Relatava a presença de um menino na sala do fundo do corredor todas as vezes que ia limpar essa sala. Ela sentia calafrios, dor de cabeça, mal-estares indefinidos. Começou a faltar o trabalho e não foi só isso, não. Aparelhos de ecocardiograma, esteira para realizar os testes ergométricos, impressoras, tudo quebrava. O programa travava. Nossa, era uma bagunça só. Aquilo nos deixava muito chateados. Desmarcávamos pacientes, exames atrasavam, enfim. Nem as gambiarras do Dr. Gambiarration, que está em inglês, que é para ficar mais chique, adiantava mais, nem as gambiarras. As recepcionistas também começaram a sentir coisas daí. Elas faltavam. Ana, foi um período difícil. Até que a esposa do Dr. Gambiarration, a doutora Mari, resolveu pedir ajuda espiritual. Ela sempre foi muito católica, mas como nada melhorava,
um dia, levou uma espécie de benzedeira, uma médium, para rezar a clínica. Segundo o que a gerente me contou, ela percorreu todas as salas, rezou, aspergiu uma espécie de mistura de sal grosso com ervas, até terminar tudo. Ao final, ela disse que tudo era causado por um espírito que estava grudado, literalmente grudado, na esteira, onde realizávamos os testes de esforço. O espírito estava revoltadíssimo, pois esse exame detectou um problema que o levou a realizar um cateterismo cardíaco. Nesse procedimento, ele morreu. Como não entendeu sua condição, revoltou-se e culpava a clínica, culpava a esteira, o exame, por terem descoberto a patologia que o levou à morte. Depois de muita oração, rezas, etc., ela o orientou e o encaminhou para a luz. Olha, Ana, pode parecer mentira, mas isso realmente aconteceu. O fato é que depois os aparelhos pararam de dar problemas. Os exames fluíam melhor e nós conseguimos trabalhar em paz finalmente. Eu realmente acredito que havia alguma coisa muito ruim por lá. E pela oração, pela prece, foi retirada. Quanto ao Dr. Gambiarration, esse nunca mudou. Continuava com a sua chave de fenda no bolso. Ai, gente, ninguém merece. Fiquei muito impressionada com o fato, pois, como sempre observo, quanto mais apego à matéria, mais difícil é o entendimento da morte para alguns espíritos. Digo isso pois vejo esse quadro todos os dias. Muitos pioram, se tornam arrogantes, agressivos, mandões, maltratando os médicos, a enfermagem, até as funcionárias da limpeza. E isso me deixa profundamente triste. E, sinceramente, Ana, eu tenho uma espécie de sensibilidade muito grande. E esses pacientes mais revoltados nos deixam com náuseas, dor de cabeça, vertigens. Olha, eu rezo, peço proteção à Nossa Senhora e finjo que nada ouvi. Eu só tenho pena, porque eles sofrerão muito. São as escolhas de uma vida inteira que culminam em como você morrerá. Não do que, mas como. Entende? Sem humildade, fé e amor não se entra no reino dos céus. Na morte, somos todos iguais. A terra que se joga em um, jogaremos no outro também. Esse é o final de todos. Beijos, fiquem com Deus e que Nossa Senhora sempre os proteja. Muita luz para o seu canal. Com carinho, Fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Pessoas, então ela está dizendo de pessoas arrogantes, agressivas, mandonas, que maltratam os médicos, a enfermagem, as funcionárias da limpeza. Ixi, tá cheio, né? Pois é. Então tinha um espírito grudado na esteira. Essa daqui, ó, culpa dessa esteira aqui que eu morri. Porque se ela não tivesse detectado, eu tava viva ainda, não é? A presença da patologia aqui, né? Pois é, mas tem gente que pensa assim mesmo, se eu não descobrir, eu vou continuar viva aqui, né? Se eu for no médico, eu vou descobrir um monte de doença. Mas não é bem assim, elas estão ali, se você sabe ou não, mas se você souber, você pode tratar. Agora, se você não souber, a hora que sentir alguma coisa, não tem mais o que fazer, não é? Então, tem que fazer prevenção, tem que ir no médico, tudo certinho. Tá, vamos ler isso daqui, ó. Seguindo a ordem aqui dos pedidos. Deus realmente atendeu o pedido da minha avó. Oi, Ana, pode ler tranquila, pois não haverá nomes. Eu me chamo Fulana, tenho atualmente 23 anos e isso aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos. Sou de Teresina, no Piauí, e acompanho o canal desde o especial sobre Annabelle. Bem, vamos ao relato. A minha avó teve 14 filhos, sendo que uma faleceu ainda bebê. E em 2012, o segundo filho mais velho dela acabou tirando a própria vida, deixando todos muito tristes e em choque. Ela, como uma mãezona que era, não suportava a imensa dor de perder um filho, ainda mais dessa forma. E, além do mais, ela dizia que quem
comete esse tipo de coisa não sobe para o céu e nem desce para o inferno, fica vagando até chegar o dia em que realmente seria o dia de sua morte. O sofrimento dela era enorme. Diversas vezes eu vi a minha avó pedindo para o meu tio vir buscá-la. No mês de outubro de 2013, descobri que eu estava grávida. Sim, eu engravidei com 17 anos. Foi a maior confusão por conta da minha idade e tal, mas minha avó sempre me apoiando. No dia 1º de novembro, fomos para a casa dela, que fica em um município chamado Tal, e foi tudo muito normal. No dia 2 de novembro, feriado do dia de finados, fomos ao cemitério, como sempre fazíamos como bons católicos. E acendemos velas, rezamos para as almas de nossos entes queridos e tudo mais. Mas quando chegamos no túmulo do meu tio, eu lembro de ver a minha avó fazer o seguinte pedido: Meu Deus, me leve para cuidar do meu filho, eu não aguento mais essa dor. E a minha tia falou assim: Mãe, mas e nós, os seus outros filhos? E ela disse assim: Vocês são muitos, podem cuidar um dos outros. E ele está lá, sozinho, porque tem que pagar pelo que fez. E eu, estando lá com ele, posso cuidar tanto dele como de vocês. E estando aqui, eu só cuido de vocês, mas não cuido dele. Olha só, gente. Depois disso, fomos embora. À noite, estávamos todos sentados na frente da casa da minha avó, no lugarzinho que ela sempre sentava, e do nada ela falou: Quando eu morrer, é para acender as velas aqui, onde eu tô. Todos ficamos sem entender e pedimos para ela parar com aquilo. No dia seguinte, dia 3 de novembro, acordei com um cheiro muito forte de castanha de caju assada e estranhei, pois só assávamos castanha à tarde, quando todos estavam reunidos para ajudar e tal. E eu perguntei para minha avó por que estavam assando tão cedo. E ela disse: Porque à tarde vocês não terão tempo, estarão muito ocupadas. Fiquei curiosa e perguntei com o que estaríamos tão ocupadas e ela não me respondeu. Perguntei pelo meu avô e ela disse que tinha pedido para ele ir até o mercado. Minha tia chegou me chamando para ir fazer umas compras com ela e minha mãe não deixou por ser início de gravidez. E ela não queria que eu andasse de moto, né? Mas a minha avó insistiu para que eu fosse e eu acabei indo. Eu acho que no fundo ela não queria que eu nem o meu avô presenciássemos aquela cena. Que cena? Essa parte eu sei porque a minha mãe presenciou e me contou. Quando eu saí de lá, minha mãe falou que a minha avó disse a seguinte frase: O dia está tão bonito hoje e hoje é o dia em que eu vou morrer. Gente, ela disse isso para minha mãe e a minha mãe chora quando se lembra. E a minha mãe pediu para ela parar com essas conversas, nada a ver, e foram limpar a casa. Cerca de 10 minutos depois, a minha avó começou a se queixar de dor no peito e a minha mãe foi cuidar dela. Minha avó pediu para ver o filho mais velho dela e disse a ele que estava com a maldita dor do peito de novo. Ele pediu para ela respirar fundo e minha mãe falou que ela puxou o ar, mas não soltou. Ela apenas revirou os olhos e se urinou. Ela infartou. Nessa hora ligaram para mim e avisaram que ela estava passando mal. Quando eu cheguei, encontrei a seguinte cena. Minha mãe desesperada no sofá, gritando: Tua avó morreu, tá? Tua avó morreu, a tua avó morreu. E eu, sem entender nada, fui até ela, pois o meu tio havia colocado ela no quarto e ela estava desacordada. E já estava até meio gélida. Então, aí somente eu entendi o que possivelmente poderia estar acontecendo, mas eu não queria aceitar. Levaram a minha avó para o hospital, fizeram de tudo, mas não conseguiram reanimá-la. E logo informaram o falecimento dela. Eu era a primeira neta mulher dela. Tinha e tenho uma ligação muito forte, tanto que quase perdi o meu filho por conta dessa notícia. Minha avó era nova, saudável. Eu não aceitava a morte dela. Para falar a verdade, eu não aceito até hoje. Eu cantava na igreja na época e ela nunca teve a chance de me ver cantar na igreja.
E eu procurei forças onde não havia e cantei. Na verdade, tentei cantar no seu velório. Quando terminei, parecia que ela estava rindo para mim. Até hoje, às vezes, me pego querendo ligar para ela. Aí eu me lembro que ela já não tá mais aqui. Nós também, com a minha avó. Às vezes, vou perguntar pra avó tal coisa. Eu falei, ixi, não dá. E ela está sempre comigo, eu sei, eu sinto. Sinto muito a falta dela e por sermos tão ligadas, tive e tenho situações sobrenaturais com ela até hoje. Mas isso fica para um outro relato. Eu queria ter contado com mais detalhes, mas aí ficaria muito longo e é dolorido lembrar de tudo isso. Ana, um beijo para você, para o Matheus, para P, para o Vitório. Sou muito fã do canal e não perco um vídeo. Espero que tenha gostado do relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então, estranho isso, né? A pessoa quer tanto e acaba conseguindo. Eu achei que ela ia, né? Mas não, ela de forma natural, assim, ela sabia que ia ser o dia e infartou. Como assim? Alguém veio avisar, será? E ela não falou pra ninguém? Gente, pois é. Fica nessa, né? Tipo, o filho se foi, mas tantos aqui também, né? Fica aquela coisa. Ela falou, de lá eu cuido de todo mundo. É duro perder um filho. Homem desapareceu na minha frente. Olá, Ana, me chamo Fulano e sou de Curitiba, no Paraná. Conheci seu canal por meio da minha namorada, que é muito sua fã e apoiadora do canal. Que legal. O relato que contarei é curtinho e não dá muito medo, mas eu resolvi contar. O ocorrido foi no dia do envio desse relato. Acho que é isso. Estamos reformando o banheiro aqui de casa e trocamos o vaso sanitário e a pia por novos. E os antigos nós colocamos para fora, para quem quiser levar. Direto eu checava se alguém tinha levado, mas nada. Eis que de noite ouço uma voz e algumas batidas. Quando vou à janela, vejo um homem mexendo nas peças ali. Não pude vê-lo porque ele era como uma sombra. Assim, tinha alguém mexendo ali, mas não deu para ver claramente, porque ele era como uma sombra. Eu não sei se ele era uma sombra ou se a luz causou sombra nele. Ele começou a mexer na torneira para tentar tirá-la, mas só conseguiu remover uma parte, a outra estava presa na pia que ele deixou lá para alguém levar, é isso? Na rua que estava. Ele ficou tentando por volta de 1 minuto ali, tentando tirar essa torneira. Então, do nada, ele levantou e começou a andar de costas em direção à rua e de frente para minha janela. E simplesmente sumiu. Sumiu! Desapareceu na frente dos meus olhos. Eu tô chocado. Será que ele era algum espírito de um mendigo? Dissertem. PS, minha mãe é dona de terreiro, então pode atrair espíritos. Obrigado por ler e tudo de bom para você e para sua família. Um beijo, obrigada. Ai, gente, será que ele era um homem de outra dimensão? Mas andar de costa, eu faço isso de andar de costas, foi indo assim, sumiu na frente. Um espírito mesmo, talvez, que nem tenha... Pode ser. Que coisa. Aí, muito bem. Macumba no meu cabelo. Ó, mulherada. E homens também, ó lá. Vamos ficar atento aqui, ó. Olá, Ana e assombrados. Hoje vim contar um relato para vocês, um relato que aconteceu com a minha prima. Pode ler à vontade, pois já troquei os nomes para facilitar. Muito obrigada. Minha prima Olga é uma pessoa do bem e tem muita facilidade em fazer amizades, pois apesar de ser meio doidinha, ela é uma pessoa encantadora.
Esse jeito dela acaba incomodando algumas pessoas rabugentas e que não estão acostumadas a ser de bem com a vida. Fato esse que explica bem o que aconteceu com a Olga no antigo trabalho dela. Olga conseguiu um emprego de recepcionista em uma clínica popular aqui da cidade. Ela, assim que chegou na clínica, foi bem recebida pelas outras recepcionistas do local. No setor de RH já não foi bem assim, pois a moça do RH, a Fernanda, tratou a Olga com total indiferença e desprezo e olhava para o corpo da Olga com reprovação e desdém, sabe? Pois a minha prima desde criança foi gordinha. Ai, meu Deus. E a outra olhava tipo assim, é maledite, é maledite. Olga perguntou às outras recepcionistas se a Fernanda era sempre assim. E as meninas responderam que a Fernanda era um porre mesmo, pois se achava a tal só porque era funcionária antiga e era sobrinha da supervisora. A Olga já foi logo dizendo que ela poderia ser sobrinha da rainha da Inglaterra, que ela não ia baixar a cabeça dela pra ninguém. E as meninas da recepção riram do jeito doido da minha prima. E no primeiro dia de trabalho, Olga já foi se enturmando e foi almoçar com a equipe toda. E acho que todos a adoraram. Porque Olga, apesar de ser toda destrambelhada no jeito de falar, é uma pessoa humilde, que adora ajudar as pessoas em tudo o que tiver ao seu alcance. Apesar de sempre ter tido emprego simples, ela faz doações a quem precisa e doa rações a animais de rua, pois sua alma é caridosa e boa. Voltando a falar aqui da rotina dela na empresa como novata, Olga não tinha ainda a blusa da farda do local, o uniforme, seria isso. Ainda não tinha o uniforme do local, pois ainda estavam confeccionando. E então ela ia com as suas blusas estilo golinha polo, para parecer mais formal, pois como ela disse, se deixassem ela ia era pelada mesmo. Gente, minha prima é muito engraçada e ela é muito espontânea e fala mesmo o que pensa. Acho que vocês perceberam, né? Enfim, continuando. A Olga, assim que chegou, já escutou um desaforo da Fernanda, pois Fernanda disse que Olga não poderia trabalhar sem o uniforme e que aquele tipo de blusa quem gosta de usar são as médicas do local e que ela trocasse, pois iam confundi-la com as médicas e ela era apenas uma recepcionista. Minha prima respondeu que não tinha ainda o uniforme e por isso foi usando a blusa mais decente que ela tinha. E em um tom de deboche disse que não sabia que ela tinha um gosto tão requintado como as médicas ali tinham. Mas da próxima vez ela iria no shopping comprar uma blusa padrão recepcionista, já que ela não sabia que agora as roupas eram padronizadas de acordo com o seu emprego. Né? A Olga deu essa bela resposta e a Fernanda ficou sem ação. E para piorar, uma das médicas passou e disse para minha prima: "Nossa, adorei sua blusa, é tão bonitinha." E aí, se a Fernanda pudesse entrar dentro do chão, ela tinha entrado, pois minha prima simplesmente a deixou sem palavras e ainda ganhou um elogio da médica. A Fernanda desse dia em diante pegou marcação mais ainda com a Olga e sempre que podia arrumava um jeito de atacá-la com palavras que sempre tinham uma conotação preconceituosa, gordofóbica e a fim de diminuí-la, pois Fernanda se achava a rainha apenas porque era formada e tinha um carro. Uau! E quando ia embora, fazia questão de passar em frente à parada de ônibus, que a Olga esperava a condução, e a olhava com ar de deboche e desprezo. Ah, colega, como eu digo aqui, o mundo gira. Você quer mesmo desprezar alguém que está no ponto de ônibus, que você está passando com um carro na frente? O mundo gira. Bom, vamos lá, continuando. E olhava com deboche e desprezo. Em um dia chuvoso, a Fernanda teve a coragem de passar com o carro bem do lado da Olga para jogar água, lama nela. Foi tanta lama que a Olga chegou toda molhada em casa e aquilo mexeu bastante com ela, pois realmente isso tinha sido humilhante.
Fernanda nunca se referia a Olga pelo nome. Ela chamava Olga de gorda pobretona. Ah, meu Deus, tem que tomar um... Chamava Olga de gorda pobretona. É maledite isso aí, não é Fernanda? É maledite. E ela fazia questão de espalhar esse apelido para todos ali. Minha prima sempre a respondia e viviam em pé de guerra. A médica, que lá no começo do relato elogiou a blusa da Olga, percebeu e foi perguntar para Olga o que estava acontecendo, pois nessa altura minha prima tinha ganhado simpatia de todos da clínica e percebiam que algo a incomodava. Coisa que nunca aconteceu com a Fernanda, pois ela, com aquele jeito arrogante, não cativava ninguém. Sim, minha prima respondeu para a médica e contou tudo o que ela estava passando e também contou que, apesar de se sentir humilhada, ela não aceitava as provocações da Fernanda calada. A médica ouviu tudo e disse que iria conversar com a Fernanda e ia falar também com a tia dela, que era supervisora do local, como falei lá no início do relato. E assim foi feito. A médica conversou com a Fernanda e com a sua tia. E no outro dia, Fernanda ficou calada. Não implicou com a Olga, mas apesar de estar na dela, era nítido seu ódio pela Olga. Tudo parecia seguir normal e em um dia de sexta-feira, minha prima estava indo embora e resolveu deixar sua frasqueira de itens pessoais no seu armário para não ter que todo dia carregar uma bolsa pesada. Lá na frasqueira tinha absorvente, escova e pasta de dente e um creme de cabelo. Quando foi na segunda-feira, Olga percebeu que sua bolsinha parecia estar mexida, mas não notou falta de nada. Mas que ela achou estranho, ela achou, mas resolveu deixar isso para lá. Ao sair do expediente, naquele dia, ela passou o creme nos cabelos e foi para casa. Quando foi exatamente meia-noite, Olga sentiu sua cabeça coçar e saiu um tipo de água fedorenta do couro cabeludo. Ela ficou desesperada e com sua cabeça e como sua cabeça parecia arder, ela teve que tomar um banho quente para conseguir amenizar aquela ardência. Um banho quente? Tem que ser um banho frio. Enfim, não sei. Ela não conseguiu dormir à noite, pois aquilo estava deixando louca. Ela lembrou do creme de cabelo e no outro dia checou a validade do produto para ver se, não, sei lá, estava fora da validade, mas estava bem longe de vencer. E ela sempre tinha usado esse creme, aquilo não fazia sentido, nunca aconteceu nada. O estranho é que essa coceira e ardência no couro cabeludo intensificava muito, sempre exatamente à meia-noite. Olga chorava toda noite de desespero e uma colega a levou em um centro de macumba, e lá ela soube que tinha sido um trabalho feito por alguém que começava com a letra F. E para somar com isso, a mulher do centro desenhou em uma folha de caderno o rosto da pessoa que tinha feito aquilo. Mas assim, bem desenhado? E sem espanto algum, o desenho formado era o rosto da Fernanda. A mulher do centro fez um ritual para tirar aquilo da Olga e a Olga ficou indo lá durante 3 sábados seguidos e realmente se livrou daquela coceira, daquele trabalho. Olga não mandou o trabalho de volta, pois foi aconselhada pela mulher do centro a não mandar de volta, pois o poder divino e da justiça faria aquilo por conta própria. E assim foi feito. Olga passou 6 meses na empresa e quando ia completar 7 meses foi chamada para trabalhar em outra clínica ganhando R$200 a mais. Olga não pensou 2 vezes e foi. Ficamos sabendo que Fernanda, que era noiva na época, pegou o noivo na cama com a sua melhor amiga e passou o pão que o diabo amassou ali. E para completar, o noivo casou com a moça, com a melhor amiga dela, e levou todos os presentes de casamento que tinha ganhado para a agora sua nova esposa. Mas peraí, como assim? Ele já tinha ganhado presente e ia casar com ela? Ele já é noivo? Peraí.
ela já era noiva, já tinha até inclusive presentes de casamento pro casamento. E aí o noivo traiu ela com a melhor amiga, acabou casando com a amiga e pegando os presentes que os dois tinham ganhado e levando. Ai, que chato. Ai, gente. Bom, e levou para nova esposa. Ele foi um boy lixo, sabemos disso, sim. Mas Fernanda bem que mereceu. Fernanda passa por maus bocados, mas vai que um dia ela tome como aprendizado, né? E evolua como pessoa, pois ainda há tempo. Já a minha prima Olga está bem no trabalho e ganhou uma bolsa com um bom desconto em uma faculdade particular para cursar administração e segue sua vida feliz e realizada, apesar de sua simplicidade. Espero que tenham gostado. Beijos de luz para todos. E Ana, já pensou em pintar o cabelo de Marsala? Acho que você ficaria divônica nesse tom, mas tu é linda de todo jeito. Muito obrigada. Um beijo para você. Maledite. Tá vendo como não precisou fazer trabalho nenhum de volta? E olha, a própria mulher, mãe de santo, provavelmente aí no centro, aconselhou a não mandar de volta. Eu desfaço, mas não mande de volta. O mundo gira. Deixa. A justiça chega sozinha, não precisa fazer nada. E chegou, tá vendo? Tá chegando. Tomara que ela aprenda. Então, meu cabelo, eu já pensei em pintar de todas as cores que você possa imaginar, mas eu fico pensando, porque depois eu quero mudar de novo, aí eu quero sossegar o facho um pouco, pá, né? Vamos ver. Mas é muito bonita essa cor, minha sobrinha pintou dessa cor, é realmente muito bonita. Acho que eu já tinha uma cor parecida, em algum momento da minha vida, acho que já teve, sim. É uma cor desse tipo. Quando eu fiz a tatuagem aqui, ó, eu tava com o cabelo meio roxeado. Não sei que cor que era aquela, mas era bonito. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.